oração. Queridíssimo e amado Deus e Senhor Todo-Poderoso, glórias a Ti, Senhor. Rendemos ao Senhor toda honra e toda glória, toda a adoração, porque só o Senhor é digno de ser adorado. Senhor, mais uma vez, a Igreja do Senhor está reunida aqui. Estamos aqui reunidos em Teu santo nome. E cremos que o Senhor está no nosso meio, em espírito e em verdade, porque onisciente, onipresente e onipotente é o Senhor. Aceita-nos nesta manhã como adoradores, perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor, são tantos, são muitos, livra-nos, Senhor, da mentira, dos mentirosos, e fala, Senhor, conosco, derrama instrução sobre nós, porque queremos, como igreja, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é minha oração, por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém. Bom, fazer 2 convites aqui. Você sabe que nós temos um blog, pastormariofilho.blogspot.com. Está publicado lá 80 razões pelas quais o cristão não pode perder a salvação. Dá uma olhada lá. As razões são passagens bíblicas, tá? 80, tá lá publicado. E eu atrasei porque eu estava publicando também. Como é que é o nome? Meu Deus, me ajuda a lembrar o nome aqui. Eu acabei de publicar lá um trecho pequeno do blog Apocalipse Total, um trechinho pequeno, mas vale a pena você ler. E eu publiquei também. Na verdade, eu atrasei porque eu estava publicando no Facebook. Está aí no Facebook também. Leia, é curto. Leia, vale a pena você ler. Viu? Entra lá no blog, ajuda o nosso blog lá. Tem sempre, todos os cultos estão lá também. É Pastor Mário Filho, tudo junto. .blogspot sem o E, tá? spot.com. Você já cai no nosso blog lá, não paga nada, viu? É de graça. Aliás, tudo aqui é de graça. E hoje a gente vai falar, vamos complementar o assunto de ontem, né? O assunto de ontem foi: um cristão pode perder a salvação? Não, salvação é eterna. E hoje a gente vai completar dizendo, se a salvação é eterna, por que a Bíblia fala tanto contra a apostasia? Estou achando que o Mário se enrolou aí dessa vez. Não me enrolei não. Vamos explicar, tudo carece de explicação, meu irmão e minha irmã, né? Tudo precisa ter uma explicação, tá? A gente pode até não saber, mas que tem, né? Então, a Bíblia ensina que aquele que nasce de novo,
pelo poder do Santo Espírito, é salvo para sempre. A gente recebe o dom da vida eterna. Falamos ontem, João 10, 28. Não é da vida temporária. Alguém que nasceu de novo, está lá em João 3, 3, não pode não ser nascido. É impossível. Né? Nasceu de novo, nasceu de novo. E a gente é adotado na família do nosso Senhor. Romanos 8,15. Ninguém é expulso, mandado embora da família do nosso Senhor. Quando Deus começa uma obra, Ele termina. A gente pode, né, começar uma obra e parar. Para. O dia que tiver dinheiro, continua. Deus não. Deus inicia e Ele termina. Está lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Assim, o Filho de Deus, o crente em Jesus Cristo, está eternamente seguro em sua salvação. Ponto. Tem gente que não crê assim? Tem. Eu respeito? Respeito. Mas é isso que a Bíblia diz. Por causa disso que eu publiquei lá 80 razões, 80 passagens bíblicas que dão paz ao crente, que o crente não pode perder a salvação. Certo? Agora, a Bíblia traz uma porção, um monte de advertências contra a apostasia. Então, aí o negócio fica confuso, não é? Não, não fica confuso. É claro que essas advertências, em algumas pessoas, pode causar uma dúvida quanto à segurança eterna da salvação, né? Porque afinal, se a gente não pode perder a salvação, porque nascemos de novo, e quem nasceu de novo não pode não ser nascido, não é verdade? Por que a Bíblia fala tanto contra nos afastarmos do Senhor? Essa é uma boa pergunta, né? Primeira coisa, ontem a gente fez isso, vamos fazer de novo hoje, porque senão a gente não vai entender. Ontem a gente foi ver lá, né, quem era salvo mesmo, o que quer dizer a pessoa salva. E hoje a gente vai ver o que é um apóstata. O que é um apóstata? Para a gente saber do que nós estamos falando. Um apóstata é alguém que abandona a sua fé religiosa. A Bíblia é claríssima que os apóstatas, aqueles que praticam a apostasia, são apóstatas. São pessoas, presta atenção, são pessoas que fizeram a sua confissão de fé em Cristo Jesus. Claro, fizeram. Mas nunca receberam Jesus Cristo como genuinamente o seu Salvador. É o que mais tem hoje, irmão. Se você ler o artigo que eu coloquei hoje, aí tá no Facebook,
e está no meu blog. Você vai ler, você vai falar, é isso aí. O artigo não é meu, do irmão lá do blog Apocalipse Total. Eu não sei aqui, mas tem lá o blog dele também, tá? São crentes falsos. Porque a Bíblia diz isso, irmão, irmã. Aqueles que se afastaram de Cristo, não é o Mário que está dizendo, isso que eu quero que você entenda. Porque algumas pessoas, não, é o jeito dele. Não tem jeito. É a Bíblia que diz. Se você abrir aí em 1 João 2, de 1 João, capítulo 2, versículo, eu dou risada, porque toda vez que eu falo primeiro, eu me lembro desses, tá? Então, se você abrir em 1 João, capítulo 2, versículo 19, você vai ver lá que aqueles que se afastaram de Cristo nunca realmente confiaram em Cristo. Eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Alguém até citou essa passagem ontem, eu não dei muita ênfase, porque eu ia falar dela hoje. Então, quando a Bíblia fala em se apostatar, a Bíblia está falando dessa multidão que foram chamados, mas não serão escolhidos, porque não são verdadeiros crentes, nunca foram. Nunca foram. Eu já falei aqui que eu não sou a favor desse negócio de ficar chamando as pessoas lá na frente, quem quer aceitar Jesus, quem não sei o quê. Sabe por quê? Não sou a favor? Por um motivo simples. Não é bíblico. Jesus não é algo que a gente oferta. Por causa disso que está cheio de pessoas que se autodenominam cristãos. O que você é? Eu sou cristão. É? Quem sou eu para dizer que é ou que não é? Não é? A Bíblia está dizendo. Nunca foram. Você vê essas pessoas que vão nessas denominações televisivas, de rede social, que promete, que vai fazer, que faz isso, que faz aquilo, que exige o dízimo. Exige o dízimo. Acreditam em profecia, pagam para um ou outro ir lá pregar, é para levar gente. Ali não tem cristianismo, as pessoas estão mentindo para si mesmas. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 13, versículos 24 ao 30, se a salvação não é eterna, do que está falando esta parábola? É uma ilustração de apostasia. Mateus 13, 24, 30. No mesmo campo. O que é o campo desta
desta passagem? É a igreja. Nasce o trigo e o joio. O joio é o falso trigo. Só quem conhece muito de trigo é que vai detectar o que é trigo e o que é joio, porque o joio é parecidíssimo com trigo. Jesus bem o sabe, o que é joio e o que é trigo. Em qualquer aliás, olha, leia, eu não estou fazendo propaganda, mas leia o artigo, né? Está falando exatamente da dificuldade de se encontrar um lugar para você adorar a Deus verdadeiramente. Esta dificuldade não tem. Onde você vai? Até às vezes a gente lê lá, né, o nome da. Você fala, essa denominação é respeitável. Você entra, está tudo diferente. Hoje, nas denominações, em qualquer uma, pode haver crentes nascidos de novo, lado a lado com os fingidores. É por causa disso que a Bíblia fala tanto em apostasia. Isso é apostasia. Existem crentes que gostam de mensagens. Existem crentes que gostam da música que é tocada lá. Existem crentes que gostam da comunhão. Oh, bom dia, irmão, graça do Senhor, abraça, beija, não sei. Gostam disso. Gostam disso, é um clube. A igreja passa a ser um lugar onde as pessoas se encontram, de domingo, de sábado, de terça, de quinta. Ninguém ou poucos vão lá para cultuar a Deus, e muitas vezes vão para cultuar a Deus e não conseguem, porque a própria igreja é uma apostasia. Pessoas que nunca se arrependem dos seus pecados e não aceitaram Jesus, então, porque não é que nós não pecamos. Pecamos, mas a gente se arrepende, o pecado incomoda, fica, meu Deus. Ou então a gente diz, eu não vou fazer isso porque eu não quero entristecer o meu Senhor. Quantas vezes a gente engole e o negócio não passa, sabe? Por que a gente engole? Para não entristecer o Senhor. Aí a outra parte, o outro lado, tá vendo? Ah lá, ficou quieto, não tinha o que falar. Não é que não tinha. Primeiro é que não valia a pena falar, né? Segundo, isso poderia levar a um problema muito maior. A gente já tinha um problema, ia criar um problema maior ainda, para não entristecer o nosso Senhor. Por quê? Porque o verdadeiro crente e o crente fingido são muito parecidos. Como é que nós vamos dizer? Aquela pessoa ela é uma fingida, é um apóstata. Não tem como, a gente não sabe. Só Jesus identifica o joio. Alguns são muito claros de serem identificados, não é?
a gente olha e fala, não, aí não tem jeito, aí não tem como. Outros são difíceis, meu Deus, será? Aí a gente até esquece o assunto para não pecar. Por quê? Porque só Deus pode ver o coração. Deus sabe aquele que peca e se arrepende, ou aquele que chega ali e volta e diz, não, eu não vou, isso vai satisfazer a mim, mas vai entristecer o meu Senhor, e eu não quero entristecer o meu Senhor. Por causa disso que a Bíblia fala tanto contra a apostasia. Não é porque o crente vai perder a sua salvação. É para nos trazer o alerta que ao nosso lado, junto com a gente, pode ter uma porção de gente que não é salva. Mateus capítulo 13, versículos do 1 ao 9, traz a parábola do semeador. É outra ilustração da apostasia em ação. Dá uma lida. As advertências da apostasia existem porque há dois tipos de pessoas religiosas: os crentes e os descrentes, em qualquer igreja, qualquer denominação. Há aqueles que realmente conhecem a Cristo e aqueles que estão seguindo os movimentos. Por causa disso que a gente identifica, muitas vezes, a gente consegue identificar nesses últimos dias, né? Apóstatas, igrejas, denominações apóstatas, que, aliás, diga-se de passagem, é o que mais tem. A própria denominação é apóstata. Por quê? Porque não prega a palavra. Prega aquilo que eles querem pregar. Em qualquer denominação você vai encontrar aqueles que realmente conhecem a Cristo e aqueles que estão lá seguindo o movimento. Não, porque aqui é bacana, aqui tem uma orquestra que toca, aqui tem um grupo bom de louvor. Grupo de louvor. São os levitas. Que levita? Que levita? Onde trabalha esse levita? Não, levita não trabalha. Para chamar de levita não pode ter uma outra ocupação. Tem que viver do dízimo. Ah, e entra o dízimo. Tá vendo? Olha só. Então, usar o rótulo de cristão não garante uma mudança de coração. Tá certo, Ronaldo. É isso aí mesmo. Depois dá uma lidinha lá no artigo que eu deixei aí no Facebook, né? E você vai ver o que é apostasia, o que é denominação. Você vai ver como a maioria das denominações já são apóstatas. E quem faz parte daquilo, pronto, já é um convertido que já se converteu para apostatar. Quanta gente ouve a palavra, concorda com a palavra, mas não leva a palavra a sério. Por quê? Eu não tenho nada que fazer das 10h15 às 11, acho que eu vou ouvir lá. Me fala lá um monte de coisa, eu vou ouvir. Tudo bem. Eu não impeço ninguém. Jesus não impediu, quem sou eu para impedir? Agora, levar a palavra a sério, eu sei que são poucos.
É possível a pessoa frequentar uma denominação, é possível a pessoa ter um mínimo, porque hoje qualquer, desculpa eu usar esse termo, mas qualquer Zé Mané é pastor, é presbítero, é não sei o quê, tem um cargo dentro da igreja. Principalmente nos lugares que se pedem dízimo, se obrigam o dízimo, né? Quem dizima firme tem cargo. E aí ele se autodenomina cristão. E pode não ser salvo. Leia Mateus capítulo 7, versículos 21 ao 23. Como disse o profeta, Senhor, disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. Quando eu falo aqui, eu sei que algumas pessoas não gostam, eu sei, pensa que eu não sei. Esses cantores aí, eu não estou dizendo todos, mas eu vou dizer sim, a grande maioria. São artistas frustrados. Aí, vou cantar na igreja. Vou lá no grupo de louvor da igreja, cantor, quem toca. Você vê que eles fazem umas coisas que só eles conseguem, né? Aquelas coisas com a voz, a gente não consegue. Quem que vai conseguir aquilo? Então vão lá para se exibir. São os apóstatas. Isaías, leia, capítulo 29, versículo 13. E Marcos, capítulo 7, versículo 6. Deus, o Senhor, adverte o fingidor que se senta no banco e ouve o evangelho, culto após culto. O Senhor adverte, dizendo, você está brincando com fogo. Porque com o tempo o fingidor apostatará. Ele mesmo vai deixar de mostrar uma falsa fé, a não ser que ele se arrependa. A não ser que ele se arrependa. Com o joio no meio do trigo, a verdadeira natureza do joio e do trigo se manifesta. Pode ser alguém que começou como joio se transformar em trigo? Eu acho que pode. Eu não posso dizer que não. Agora, que haverá muito joio, como hoje já há, isso aí ninguém pode discordar. Ou, quem quiser discordar, fique à vontade. Então, a Bíblia fala muito de apostasia, né? Eu creio que com dois propósitos principais. Pode haver mais? Claro que pode. Eu não estou determinando que é com dois, eu estou dizendo que eu vejo dois propósitos principais. Primeiro, quando a Bíblia fala de apostasia, né, ela está, na verdade, falando sobre a certeza da salvação, sobre o destino eterno de uma pessoa, que não é uma questão insignificante. O destino eterno é algo que nós deveríamos nos preocupar muito, mas infinitamente mais do que... Por causa disso que o Senhor diz, olha, você se preocupa com as coisas lá do alto.
Essas coisas aqui, isso tudo é passageiro, mas nós nos preocupamos mais com as coisas deste mundo. Nós damos mais valor para qualquer coisa deste mundo aqui do que para as coisas lá do alto. É disso que ele está falando. Paulo diz para a gente em 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 15, para a gente para nós nos examinarmos, para ver se a gente está na fé. Por que ele fala isso? Do que ele está falando? Olha, vê se você está na fé de verdade. A Bíblia, em 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8, a Bíblia traz um teste terrível. Um teste da verdadeira fé e o amor pelos outros. 1 João 4, 7 e 8. A verdadeira fé é o amor pelos outros. Você tem amor pelos outros? Eu erro muito nesse ponto. Preciso me corrigir. E as boas obras? Mas boa obra não salva ninguém. Não, nós estamos falando de quem já é salvo aqui. Estamos falando para a salvação. Nós estamos falando como reflexo da salvação. Porque a Bíblia diz o seguinte, que qualquer um pode dizer que é cristão. Qualquer um. Ah, eu sou cristão. Ah, que bom, ótimo. Mas o verdadeiro salvo, a própria Bíblia diz que dá frutos. O verdadeiro salvo, ele mostrará por meio de palavras, de ações e doutrina que segue o nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que os cristãos dão frutos em graus variados, né? Em níveis diferentes. O verdadeiro cristão também dá fruto com os seus dons espirituais. Hoje é só língua e... né? Língua que já cessou. Não, deixa para lá, vai. Que nós, né, devemos procurar os melhores dons. Mas a gente produz fruto conforme o Espírito nos produz. Ficou meio assim essa frase, né? Mas é isso. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Dá uma lida lá que é muito melhor você ler a Bíblia. Né? Minha frase ficou meio assim, mas acho que ler a Bíblia vai clarear você. Do mesmo jeito que os verdadeiros seguidores de Cristo podem ver a evidência da sua salvação, como está lá em 1 João 4,13, os apóstatas, que a Bíblia fala bastante, acabarão também por se tornar conhecidos
pelos seus frutos de apostasia. Mateus capítulo 7, versículos 16 ao 20. Ou podem se tornar conhecidos também pela falta dos seus frutos, como está em João capítulo 15, versículo 12. Agora, eu falei do primeiro, né? Primeiro propósito, que eu via 2 propósitos, eu falei do primeiro. O segundo propósito da Bíblia, o primeiro é a gente ter certeza que existem pessoas que não são salvas. O segundo propósito é equipar a igreja. Irmã Marília, não se preocupa com isso. Você tem um dom. Talvez você não tenha identificado, mas você tem. Quando eu fiz a faculdade de teologia, o meu chamado TCC, né? Hoje acho que já nem existe mais isso também, foi de um dom tão curioso, né? O dom de misericórdia. Olha, ninguém fala disso daí. Todo mundo tem dom de língua, dom de profecia. Eu, sinceramente, o dom de misericórdia, eu elaborei sobre ele nesse trabalho. Todo mundo tem um dom. E o segundo propósito da Bíblia falar tanto em apostasia é para a igreja começar a se equipar para identificar os apóstatas. E é isso que a gente precisa começar a fazer, se equipar para identificar, porque é importante para a igreja também isso, identificar os falsos cristãos. Mas a gente só vai poder identificar os falsos cristãos se nós estivermos numa igreja verdadeira. Se a sua igreja já for uma igreja, uma denominação apóstata, né? Como é que você vai identificar? Você vai se auto-identificar? Pode até ser, mas fica mais difícil, né? Porque aí vão te expulsar de lá. É o que normalmente acontece. Oh Deus Todo-Poderoso, é muito bom a gente saber que a gente não perde a salvação, mas que a gente precisa sempre estar fazendo uma análise, sempre dando uma olhada na gente por dentro. Ó Senhor, explica-nos, ajuda-nos a sermos analistas da nossa cristandade, Senhor. Fala conosco, traz alertas para nós, ajuda-nos, Senhor, a cada dia sermos mais verdadeiros, mais seguidores do Cristo, o Mestre. Esta é minha oração. Ajuda-nos, Senhor, a identificarmos também como igreja o joio, mas que isso não sirva de apontar o dedo, mas que sirva para nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.